Zubeldia e Luciano de saída do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a situação deles. Falo ainda sobre Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Bora te atualizar também sobre Reinier, o meio atacante ex-Flamengo e que pertence ao Real Madrid. Pode pintar no São Paulo? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora. São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Preciso te atualizar agora sobre Reinier. Você lembra dele, né? Meio atacante que surge no Flamengo e é negociado em 2019 com o Real Madrid por 30 milhões de euros. Nunca conseguiu vingar por lá e teve seu nome especulado no São Paulo. Para falar a verdade, o primeiro clube que que especulou o Reinier para o ano que vem foi o Bahia. Mas não houve qualquer avanço nessa história. Depois, torcedores do São Paulo começaram a sugerir a contratação do Reinier para o tricolor. Entrei em contato com uma pessoa do staff do atleta que garante que ninguém do São Paulo fez consulta ou proposta e que dificilmente o Reinier deixará o futebol europeu, apesar de não ter conseguido vingar. Ele foi comprado em 2019, nunca atuou pelo time principal do Real Madrid. Jogou pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B, depois esteve no Dortmund, no Girona, no Frosinone e agora defende o Granada na segunda divisão do futebol espanhol. O time é o 7º colocado, em 13 partidas do brasileiro, foram 8 como titular e 5 na condição de reserva, 1 gol marcado e 2 assistências. Não sei se seria o nome dos sonhos para resolver os problemas do São Paulo. Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário para dizer se o 10 que o São Paulo sonha para o próximo ano poderia ser o ex-jogador do Flamengo. Para falar sobre o São Paulo com mudanças inesperadas. A diretoria do São Paulo chegou a cravar na semana passada que Luiz Zubeldia fica. Já não dá para ter tanta certeza assim. E o Luciano surpreendeu a todos ao afirmar depois da derrota, mais uma dentro de casa para o Juventude no Morumbi, que seu futuro não está garantido no tricolor. Vou explicar todos esses detalhes. Primeiro, falar sobre a derrota por 2-1 para o Juventude, diante de 31.442 torcedores. Morumbi com bom público para um jogo que não valia nada. O São Paulo chegou a estar perdendo por 2-0, o Luciano diminuiu, mas não houve força do tricolor para buscar o empate. 4º jogo sem vitória. Foram 2 derrotas para Juventude e Grêmio, que escaparam do rebaixamento graças a esses resultados, além dos empates contra Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, só o pessoal da parte de baixo da tabela. Luciano saiu do gramado revoltado, e foi nessa entrevista pós-jogo que ele não cravou sua permanência, abre aspas para ele. A gente se desliga do jogo e acaba tomando gols bobos. A gente entende a frustração do torcedor porque queria terminar a temporada ganhando em casa. Agora é ir para o último jogo e para as férias para ver quem fica ou não. O repórter perguntou, você fica, né, Luciano? A resposta foi, não sei. Na entrevista do Zubeldia perguntaram sobre a possibilidade de o Luciano sair. E a resposta foi, a direção sabe o que eu penso do Luciano e o Luciano sabe o que eu penso dele.
O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de 5 reforços no mínimo para completar o que temos, e não porque alguém vai embora. A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso nos permitiria ter mais força. Bora lá explicar o que está acontecendo. O Zubeldia teve uma série de reuniões com os dirigentes do São Paulo e foi informado de que não haverá grana para grandes investimentos e que ele precisaria usar mais a base. O Zubeldia tem ignorado o pedido em relação à base e tem insistido nas entrevistas em relação a reforços numa clara rota de colisão contra os dirigentes. Diante desse cenário, eu não descartaria que o São Paulo demitisse o treinador argentino. Sobre Luciano, apesar dessa especulação, apesar da declaração dele garantindo que não sabe se fica, consultei na manhã dessa quinta-feira um dirigente do São Paulo, perguntei se vocês têm alguma proposta, alguma sondagem, alguma negociação em andamento do Luciano, e a resposta foi absolutamente nada. Fecha aspas. E você, o que pensa sobre essa confusão no tricolor? Já usa o espaço para comentário e fala de Luciano, de Zubeldia e o que mais você quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o São Paulo. O tricolor terá nos próximos dias uma oferta oficial do Shakhtar Donetsk por Henrique Carmo, atleta de só 18 anos de idade, tratado como uma das principais promessas da base do clube. A informação do interesse do Shakhtar foi divulgada pelo Gabriel Sá e a oferta giraria na casa dos 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais. E aí tem um ponto importante, ou melhor, 2 pontos. O primeiro deles, São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato com o Henrique. O vínculo dele se encerra em dezembro de 25. Se essa renovação não for feita nesse ano, nesses últimos dias do ano de 2024, São Paulo vai correr um enorme risco de ver o Henrique do Carmo assinando um pré-contrato com o Shakhtar na metade do ano que vem, com o Shakhtar ou qualquer outro clube, e saindo do São Paulo de graça. Então talvez esses 45 milhões sejam super importantes. Outro ponto decisivo. São Paulo vive enorme crise financeira, cheguei a contar para vocês com exclusividade que nos 9 primeiros meses do ano, São Paulo fechou com um prejuízo de 191 milhões de reais. Não sei se haverá outras propostas tão boas quanto essa para que o São Paulo possa fazer negócio. Só para arrematar em relação ao tricolor, com os resultados da rodada do final de semana, São Paulo assegurou a classificação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O resultado que garantiu essa classificação foi o título da Libertadores do Botafogo. Até por isso o São Paulo cogita usar as 2 rodadas finais do Brasileirão como um experimento, utilizando atletas da base que não jogaram com tanta frequência. São Paulo enfrenta o Juventude em casa na quarta-feira e o Botafogo fora no domingo. Fala, como é que andam as negociações do São Paulo com o Wendel? Ele vai para o São Paulo ou para o Corinthians? O que você acha? O Helder, o São Paulo continua otimista, tá? São Paulo continua esperançoso de que o Wendel vai ser contratado. A viagem do Casares foi para Londres, com escala em Portugal. E eu não duvido que nessa escala ele tenha tentado avançar alguma coisa com o pessoal do Porto ou com representantes do Wendel, tá? São Paulo sabe do interesse do Corinthians, o São Paulo se preocupa com isso, não pode elevar muitos custos. Para o ano que vem a coisa vai ser bem mais controlada, os gastos vão precisar ser mais condensados, mas os caras estão tentando muito o Wendel, tá? E as negociações do São Paulo com o Wendel, vem para o São Paulo mesmo? Deixa eu mandar uma mensagem para uma fonte tricolor, faz tempo que eu não a perturbo. Boa noite, tudo em ordem por aí? Corinthians levaram o Wendel. Mandei aqui, tá? Ó, Marcos Alves da Silva, Nicola, o Zubeldia dificilmente usa a base. Concordo com você, acho muito ruim, levando em consideração que o São Paulo é um clube produtor de atletas e mais do que isso, São Paulo vai precisar muito da base para baixar custo e depois para garantir dinheiro. Só uma observação, isso até o João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, bate muito nessa tecla. Se você quer baixar a folha salarial, você precisa ter jogador da base, porque o jogador da base custa muito menos do que os outros. E esses jogadores da base que sobem ao time principal são caras que depois podem garantir um valor de venda muito maior, porque são mais jovens, né? O Adriano Moreno está dizendo que o Zubeldia é treinador mediano, concordo. O Odair Donizete, Nicola, esse time do São Paulo é o time que teve mais folga no Brasileiro. Você viu contra o Grêmio, estava tudo morto. Pois é, e o time do Grêmio é um dos mais mal treinados. Então você não conseguir se dar bem contra o Grêmio, indica também que a coisa não vai bem, tá? Só mais uma sobre o São Paulo. A ideia do Zubeldia é dar mais oportunidade aos meninos da base nessa reta final, nesses 2 jogos que faltam.
Laércio Abreu, boa noite, Nicola. E o Wendel vem para o São Paulo? E quem mais vai vir para fortalecer o meu tricolor? Laércio, a busca é por um lateral esquerdo, um lateral direito e um camisa 10, tá? O lateral direito virá porque o Rafinha deve se aposentar depois do Paulista. O lateral esquerdo virá porque há necessidade depois da saída do Wellington, ele fica só até dezembro. E o camisa 10 há uma variação interna de que o São Paulo precisa desse jogador, nem o Luciano, nem o Lucas Moura exercem com a capacidade que a comissão técnica e a diretoria procura. Ó, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do São Paulo, alguns minutos atrás. Corinthians tem chance de levar o Wendel? A resposta foi assim: tem muitos clubes fazendo proposta para ele. Mas ele está perto do São Paulo? Você está otimista? Vamos ver que essa pessoa do São Paulo, com quem eu conversei na semana passada e estava otimista, diz a esse respeito, né? Adriano Moreira, Nicola, o Flamengo está levando o Caleri no São Paulo? Não. Nem quer e nem vai levar. Por mais que queira, o Landim disse para o paparazzo rubro-negro que o sonho dele era contratar o Caleri, mas a verdade é que o Landim não apitará mais nada em algumas semanas, tá? Pico, por que a imprensa não está divulgando sobre o aumento das dívidas do São Paulo? Que o Casares está afundando o clube em dívidas. Não sei, Cristiano, para falar a verdade, cara, eu trabalho muito pouco vendo o que os outros. Não, até trabalho, eu vejo o que os outros publicam, porque eu preciso também estar atento ao que. Mas depois que eu publico a notícia, eu não fico vendo quem deu, quem não deu, se deu crédito. Eu já passei dessa fase, né? Mas na semana passada eu trouxe uma informação super importante sobre a situação financeira do São Paulo, um prejuízo até setembro de 191 milhões de reais. E com esse prejuízo, também teve um aumento considerável da dívida, que saltou de 666 milhões para 886 milhões, né? E aí, só para complementar, tem uma informação que eu ainda nem contei em vídeo, mas vai constar no vídeo de amanhã cedo. O São Paulo vai precisar reduzir a sua dívida, a sua folha salarial no ano que vem em 1,5 milhão de reais por mês, tá? Isso faz parte daquele acordo pro FIDIC e tal. Mas, como é que você reduz uma folha de 1,5 milhão sem abrir mão de jogadores importantes? Difícil, né? Ah, Nicola, mas o Wellington vai embora. Tá bom, o Wellington ganha 70 mil reais mensais. Ah, Nicola, mas o Henrique Carmo tem proposta do Shakhtar, ganha 60 mil reais. Ah, Nicola, para você chegar a 1,5 milhão de reais, se você quiser negociar esses jogadores jovens, não vai dar. Você vai precisar de 20 atletas, 15 atletas. Ah, Nicola, mas o Rafinha fica só até o fim do Paulista. É verdade. Aí você tem uma economia de mais ou menos uns 500 mil reais. Falta 1 milhão. O Luiz Gustavo vai ter seu contrato renovado até o fim do ano que vem. Enfim, estou curioso para saber como é que o São Paulo vai conseguir reduzir de maneira tão significativa essa folha salarial, tá? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas. Para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo aí nesse canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.